do programa Experiências, gostaria de indicar o site Absolute Rio de Marisa Araújo, o Dr. Luciano Negreiros, endocrinologista, ortomolecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a imigrar para Portugal. Fofa Fest, os melhores eventos, sob o comando de Ilse Rangel, a Fofa. E a nova coleção da La Clava, sempre bonita e sensual. Olá! E aqui é Malu Maciel novamente para o nosso programa Experiências. E o nosso convidado de hoje é muito especial. Ele é um grande ator, um grande professor e um dos melhores diretores do Brasil. É uma honra tê-lo aqui hoje. Bem-vindo, meu eterno mestre, Daniel Hertz. Obrigado, que apresentação linda. Nossa, vou salvar essa apresentação maravilhosa, toda amorosa, toda... Nossa, eu fiquei muito emocionado agora. Você merece, meu querido, meu eterno mestre, que me ensinou tanto e ainda ensina tantas pessoas, né? Um grande diretor, um grande ator, um professor que não tem igual. Vamos falar um pouquinho das suas experiências? Vamos embora. Querido, eu ouvi falar que o grupo Os Atores de Laura, do qual você é o diretor, vai fazer 30 anos, né? Esse ano é um ano muito emocionante, porque você imagina que é uma companhia que a gente está há 30 anos juntos e são os mesmos integrantes. Muitas vezes você tem uma companhia de teatro em que o diretor é o mesmo e os atores vão se revezando, vão saindo, vão entrando, vão saindo, vão entrando. E a gente tem na companhia, né, um grupo hoje em dia são 6 atores e um diretor, né? Somos 7 integrantes. E tem uma característica muito interessante, que a gente está há mais de 25 anos juntos. Então tem a Ana Paula e a Verônica, que estão desde a primeira peça. Então a gente está há 30 anos juntos. Então isso é uma sensação, sabe, Malu, dá uma alegria, uma sensação de algo bem sucedido, algo que funcionou, algo que deu certo, porque tem alguma coisa que faz com que essas pessoas permaneçam juntas. Alguma coisa que, com todas as contradições, aquela coisa de briga, de irritação, né, você conhece muitas pessoas que têm uma certa irritabilidade do cotidiano, que é um fenômeno humano, natural. Por mais que tenha isso, tem algum lugar que a gente olha para trás, para o hoje e para o amanhã, e tem uma sensação de que valeu a pena, a sensação de que um certo orgulho dessa história, né, de uma companhia que conseguiu resistir com todas as dificuldades, a aridez que é fazer cultura nesse país. A gente está aí há 30 anos juntos, então é muito forte, é muito especial, uma coisa que a gente fica muito emocionado. Que bacana, e não é qualquer grupo de teatro, é um grupo muito especial, e você é conhecido no Brasil por ser um dos grandes diretores, principalmente de teatro, né? Que você tem um trabalho maravilhoso que você faz cursos de improvisação, cursos de artes cênicas. Eu acho assim que a companhia, primeiro terminar o capítulo Companhia, ela tem uma trajetória muito especial em relação a experiências no Brasil e no mundo, né? A gente se apresentou na França, na Argentina, em Portugal. Então, assim, é uma companhia que realmente tem uma trajetória que nos orgulha muito, né? No Brasil inteiro. E em relação ao treino que a gente faz na Casa de Cultura Laura Alvim, é muito interessante você levantar esse ponto, porque eu estou chegando à conclusão que esse treino que eu dou há mais de 35 anos lá na casa, aqui no Rio de Janeiro, é um treino que tenta instrumentalizar as pessoas para pensar o teatro em todas as dimensões. Você sabe disso melhor do que ninguém. Então tem um pouco de pensar a dramaturgia, pensar a direção, obviamente pensar o trabalho de ator e de atriz, mas tem um lugar, sabe, que de repente você vê os alunos pensando o que é iluminação de teatro, o que é dramaturgia, o que é fazer um cenário, o que é fazer um figurino. E isso é muito importante porque instrumentaliza as pessoas para ter uma autonomia em relação à sua própria trajetória. Quer dizer, você não ficar, a gente até estava conversando sobre isso, né? Você não ficar à mercê do desejo do outro, do desejo, por exemplo, de um diretor, do desejo de um produtor que vai fazer um teste. Como é que você, né, jovem ou não tão jovem, não importa, você decide seguir essa carreira e como é que você ganha um pouco de autonomia para você não ficar tão à mercê do desejo do outro? Como é que eu posso ter os meus projetos, ter as minhas relações, ter uma capacidade de produzir, empreender alguma coisa para que eu realize um desejo, um sonho
E para isso tem que estudar muito, tem que ler muito, mas tem que conhecer teatro em todas as suas camadas, e não só na interpretação. Então eu acho que o curso na Laura Alvim, ao longo desses anos, a gente foi desenvolvendo essa possibilidade de fornecer um material para que as pessoas voem, sabe? As pessoas encontrem as suas patotas, os seus grupos, as suas companhias, para que não seja tão angustiante, uma coisa que já é angustiante, que é a carreira de artista. A gente tem uma coisa, né, que eu costumo falar, a carreira do artista ele tem o tempo inteiro o ciclo de finalizações, ou a gente poderia falar de uma certa morte simbólica, é muito frequente. Por quê? Você ensaia uma peça, 2, 3, 5, 6 meses, depois você faz uma peça, né, entra em cartaz e depois a peça acaba. E começa tudo de novo. Então, enquanto você tem em outras profissões os ciclos maiores em que você fica numa certa estabilidade, na carreira do artista essa estabilidade é extremamente instável. Então você tem a sua patota, o seu grupo, aquele grupo de seres humanos que você se identifica ajuda a diluir um pouquinho essa instabilidade que é muito forte na profissão. Com certeza, até porque a gente não pode ficar esperando ser chamado para trabalhar. A gente tem que ser guerreiro, tem que lutar. E é isso que o Daniel ensina. Eu fui aluna do Daniel durante muitos anos. Eu tenho muito orgulho de ter sido aluna desse mestre. Ele é um professor muito querido, ele é adorado por todos. E, gente, tem muita gente famosa na telinha, na televisão e no teatro que estão lá porque passaram pelas mãos do Daniel Hertz, aprenderam com ele. Então, vocês não imaginam o quanto ele é querido. Todos amam o Daniel e ele tem uma maneira de ensinar muito diferente, muito própria dele, muito característica, que é isso que ele está ensinando agora, que ele dá uma força para as pessoas, não só ele ensina você a atuar, mas ele dá uma força para você procurar a sua estabilidade. E uma outra coisa importante, além disso, né, é a ideia, porque a gente tem dois tipos de professores e dois tipos de diretores. Tem o professor e o diretor que trabalha na ideia de desconstruir o ego, que é uma coisa perfeitamente viável, né? E tem o outro tipo, que é o qual eu me identifico, que é trabalhar no ambiente de aprovação. Você sabe muito bem disso. O que significa isso? É você fazer com que aquele artista se sinta acolhido nas suas potencialidades e dentro dessa sensação de que ele tem algum valor, aí você vai trabalhando para que ele evolua mais ainda. As pessoas precisam entender que isso não é um conceito para que você seja legal, para que você seja gostado pelo outro. É um conceito filosófico e pedagógico para que você tenha um efeito maior sobre o crescimento de cada um. Sim. Então, se você não fica travado, se você não fica com uma autoestima tão em baixa, se você não fica com a tua insegurança tão ressaltada, é como se você entrasse num certo relaxamento em que você tem alguma dimensão de autoestima permanece, para que você possa ser trabalhado e você cria uma flexibilidade, uma abertura para perceber, eu posso fazer assim também, eu posso experimentar uma coisa aqui que eu nunca fiz, eu posso experimentar um jeito de falar, eu posso experimentar um corpo que eu nunca fiz. Então, essas experiências, digamos assim, desconhecidas pelas pessoas, elas conseguem se aventurar mais porque elas estão nesse ambiente de aprovação. Então, eu acho que isso é uma coisa que ao longo da vida eu fui vendo que funciona muito, né? Funciona. E você tem ideias geniais. Gente, eu gostaria até de mostrar aqui na telinha uma propaganda que o Daniel fez de um trabalho dele. Ele tem ideias inusitadas, muito diferentes. Eu lembro quando a gente trabalhava juntos, né, quando eu estudava com ele, que quando a gente ia determinar qual seria o nosso trabalho, nossa, ele ajudava a gente a ter cada ideia mirabolante. Então eu vi que ele fez uma propaganda de uma peça que eu acho que foi durante a pandemia, que ninguém podia sair, então você assistia a peça pelo YouTube e a propaganda foi feita dentro do chuveiro, com ele, nu e de óculos. Então, a gente está aqui divulgando a nossa temporada do espetáculo Absurdo Pandemia, com a Companhia Atores de Laura, no Teatro Miguel Falabella, que é um teatro que a gente tem tanto carinho, tanto prazer em cuidar, e a gente quer convidar vocês para participar, para assistir, para vir compartilhar com a gente essa experiência incrível dessa peça que tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, do isolamento, do cuidado com o outro. Absurdo!
No Teatro que é o Favela Absurdo, pandemia. Venham. Que aí a gente começou a experimentar essa linguagem de audiovisual que agora eu estou também bastante apaixonado por esse caminho, né? Na época eu chamei o Luiz Felipe Sá, que é um diretor amigo meu, que já tem uma experiência de audiovisual importante. Aí a gente dirigiu junto, depois a gente fez a melhor versão da Júlia Espadachim. Ele é maravilhoso, ele já dirigiu Malhação. Sim. Ele já me dirigiu num Linha Direta também. A Grande Família também, ele ficou anos dirigindo. E a gente tem essa parceria, eu, ele e o Pedro Murad, nós fizemos um trio que agora também estamos fazendo experiência de audiovisual. Depois até vou te mostrar alguns trabalhos para você ver. E que está funcionando muito. E é uma experiência, engraçado isso, porque é uma experiência dentro do horror da pandemia. Dentro do horror desse governo que a gente tem. Pois é. Mas a gente foi descobrindo uma possibilidade de experimentação que eu acho que não teria acontecido. A gente pode mostrar para o público? Pode, lógico. Então vamos mostrar um pedacinho para o nosso público. Você me machucou, machucou. Você me fez chorar, fez chorar, fez chorar. Feriu meu coração, coração, e me deixou sangrar. Sempre que você me precisou, eu estava lá. Naquela mesma esquina, sob a luz do poste a iluminar. Sempre que seu lábio ressecou, eu estava a te beijar. Foi essa panela que te apresentou um novo paladar. Você me machucou, machucou, machucou. Você me fez sofrer, fez sofrer, fez sofrer. Você me esfaqueou, esfaqueou, esfaqueou e me deixou morrer. Eu já fui teu homem, tua mulher, agora a estrada condenada. Daquela mesa farta só restou tua lâmina afiada. Quer dizer, a pandemia, na verdade, fez a gente descobrir outras coisas. Né? É assim, né? Tem um instinto de sobrevivência do humano que é o que a gente, né? Essa pulsão de morte que a gente viveu, né? E eu acho que no Brasil é particularmente cruel, porque a gente teve duas pandemias juntas, né? Que uma é o governo que a gente vive e a outra é a própria pandemia em si, né? A questão da saúde. Então, particularmente no Brasil, a gente vive e viveu uma situação muito dura, muito difícil. Então, por outro lado, existe uma pulsão de vida, uma pulsão de desejo, de não sucumbir nesse horror. Então, a gente vai tentando construir possibilidades, né? E eu acho que, no meu caso, esse deslize, esse escorregar para o audiovisual foi bem interessante. Bacana. E como que começou lá atrás essa coisa de ser diretor? Você foi convidado para ser diretor? Porque eu sei que você era ator, inclusive um galã lindo, de olhos azuis. Você começou como ator e aí foi para a direção. Como é que foi isso? Não, eu acho que está associado à ideia do que eu já falei, da importância de ter uma companhia de teatro. E aí eu comecei a perceber que eu tinha sonhos e desejos. Né? Então, por exemplo, a entrevista, né? Uma peça que está ali o cartaz, a primeira peça dos Atores de Laura, se você olhar ali, ó, a entrevista. Tá? Não sei se tem como mostrar ali. A entrevista não, é do lado, tá vendo aquela lá? Aquela lá é a primeira peça dos Atores de Laura. Vamos dar um close aqui. Depois a gente mostra, de repente, sei lá, que é a história de um texto que eu escrevi junto com o Bruno Levinson, de um jovem que, uma coisa meio kafkiana, que ele tenta chegar numa entrevista para emprego, e as angústias dele relacionadas ao pai. Depois você descobre que o patrão, o chefe dessa empresa é o próprio pai dele. Enfim, é uma coisa bem simbólica. Mas o que eu comecei a perceber é que a minha angústia que me levou a virar um artista está para além de só ser ator. Então escrever, dirigir, ter ideias, ter projetos, começou a ser uma coisa que também estava no meu radar. Então foi uma coisa muito natural. Quer dizer, a primeira ideia de formar um grupo, uma companhia, que eu achei que isso também vem, né, traz uma possibilidade de investigação, de você sair da lógica comercial de ter que sair só 2 meses, você poder ficar mais 3, 4, 5 meses podendo fazer uma investigação, uma pesquisa de linguagem. Então, naturalmente, o diretor foi aparecendo, porque eu vi, eu dirigir é a forma de viabilizar
de acontecer essa experiência. E aí, nisso passaram 30 anos. E aí, hoje em dia eu dirijo muito fora, né? Você já dirigiu mais de centenas de espetáculos, né? Coisas incríveis, assim. Então, por exemplo, uma experiência que a gente teve há pouco tempo, quer dizer, pouco tempo, nem tão pouco assim, já tem uns 3, 4 anos, dirigi o Marco Nanini junto com os atores de Laura, que foi o Burrei. Que delícia! É muito legal, tá vendo? Marco Nanini com os atores de Laura, que entendeu? Bacana! Então, assim... Marco Nanini e os atores de Laura. Deixa eu mostrar aqui. Foi uma experiência incrível, né? A gente fez... e também dirigindo fora, porque aí naturalmente você vai aparecendo também sonhos de se associar com outras pessoas. E aí tem uma história muito legal para contar, que você tinha me pedido para contar, que é a história do meu encontro com a Natália Dill. Ah, sim. É um encontro muito especial, porque a Natália Dill, ela começou a fazer teatro comigo na Casa de Cultura Laura Alvim, que nem você. E ela ainda não era conhecida. Ela começou lá, né? A gente fez até um espetáculo de final de curso de pupurri, de cenas de Nelson Rodrigues. Eu vi uma menina que é com a mesma essência que ela tinha quando ela começou a fazer teatro. Olha, que maravilha. Sabe, você vê essa mulher, a garota ficou famosérrima, fez não sei quantas novelas, e uma cabeça boa. Você vê que ali tem um berço legal, que é valores que seguram a cabeça dela, e ela não se deslumbrou, manteve uma certa simplicidade, manteve os valores de perceber o que é importante, o que não é importante. E foi muito emocionante eu encontrar uma aluna minha, sei lá, 20 anos depois, Nossa. 25 anos depois, até mais, fazendo uma peça, ela já numa outra posição na vida. E eu falo, nossa, ela é aquela mesma Natália de quando começou a fazer aula. Que sabe? maravilha. Com toda a carga, com toda a experiência, né? Com toda a demanda de uma atriz conhecida que ela tem, mas com os valores profundos no mesmo lugar. Foi muito emocionante. É uma história legal de contar, porque muitas pessoas se perdem na fama. Sim. As pessoas perdem a essência do que significa ser artista. É como se elas começassem a acreditar que a ideia da fama é o sabor mais importante a ser... Se deslumbram, né? E não entendem que o que leva a gente a fazer arte, a fama é uma decorrência deliciosa, nada contra, mas se você não mantém um contato com a essência do que levou você a ser artista, e você começa a achar que ser famoso é o principal, isso é que nem cocaína. Porque sempre tem mais fama para conquistar e você vai ficando maluco com isso, e você se desconecta da essência do que significa ser um contador de história, ser um artista, ser uma pessoa que tem algo para dividir com o mundo, para poder elaborar a existência, elaborar o que é ser brasileiro, o que é ser cidadão, o que é estar nesse momento histórico que a gente está vivendo. Então eu acho que para mim foi muito emocionante reencontrá-la e perceber que ela manteve isso tudo, né? Nossa, eu imagino o que você não sentiu. Você tem essa menina que entrou com você para aprender a fazer teatro e de repente ela vira essa estrela famosa. Deve ser uma delícia sentir isso, incrível. né? Eu fiquei muito emocionado. Fiquei assim, meu Deus, como é que vai ser agora trabalhar com a Natália? Será que ela se perdeu? E ela estava ali na sua grandeza, essência de uma pessoa totalmente situada do que é ser um artista, o que é fazer teatro, o que é, sabe, uma postura mega profissional, dando ideias incríveis para o espetáculo. Ela e a Vilma Mello, foi incrível, foi um trabalho incrível, muito legal. Não, mas é um trabalho seu, porque você ensina a gente, Sim. você ensina a gente a não se deslumbrar. Se você gosta do teatro, você vai manter o teatro, é o que você sempre fala. Quem vai para a TV, vai para a TV. Quem vai para o YouTube, vai para o YouTube. Quem tem o amor ao teatro, vai permanecer no teatro. E você tem que ter esse pé no chão. Total. Eu acho que a ideia de você ser um artista de teatro é porque tem que ser necessário. Não pode ser assim, eu vou ser artista de teatro como um trampolim para conquistar uma outra coisa. Não pode. Entendeu? Então, assim, esse trampolim acaba quebrando. Então, você tem que ficar no teatro porque você entende que aquilo é um lugar de aprofundar a experiência da existência, a experiência da finitude, a experiência dessa angústia que todos nós temos, que somos o único bicho que tem a lucidez de que a gente um dia vai acabar. Então, o teatro é um lugar, mesmo na comédia, no drama, no musical, na tragédia, na ópera, não importa. É um lugar em que você tem a oportunidade de aprofundar essas angústias todas, seja no humor ou no drama. E é importante, né, você não se perder com as seduções profanas da existência. Exatamente. E, querido, você tem uma parceria com o Teatro Laura Alvim, aqui em Ipanema, e você também tem uma parceria com o Teatro Miguel Falabella, lá no Norte Shopping. Muito, assim, a Laura Alvim, né, é o lugar que eu mais vivi na minha vida. Eu acho que eu passei mais tempo na Casa de Cultura Laura Alvim do que na minha própria casa.
juntando as aulas todas, os ensaios, as viradas de noite montando luz. Quase todos os espetáculos da companhia a gente estreou lá também, então não são só as aulas, mas também várias peças que eu fiz lá. E o Teatro Miguel Falabella é o teatro que a Companhia Torres de Laura cuida, que fica no Norte Shopping, né? É uma parceria linda com o Norte Shopping. O Norte Shopping convidou a gente para fazer a gestão do teatro. O próprio Miguel Falabella, que fazia antes, ele saiu, que ele estava muito ocupado, e o Norte Shopping convidou a gente para cuidar do teatro. E a gente também já tem 20 anos, mais de 20 anos. Maravilha! E foi muito legal, Malu, porque ali foi uma coisa assim, uma companhia que tinha uma certa marca, na sua grande maioria de integrantes, de pertencer à Zona Sul. Então foi uma marca muito interessante esse deslocamento para a Zona Norte. Então virou nossa sede. É o lugar que a gente se encontra uma vez por semana, né? Para fazer as nossas reuniões de administração, de produção e nosso treino artístico. Então eu acho que isso deu uma abertura de tudo, né? De contato com outros universos, com outras realidades. E eu acho que tem um certo amadurecimento também de você cuidar de um teatro, você entender o que é um bilheteiro, o que é administrar, cuidar da pintura de uma parede, um bebedouro que quebra, qualquer coisa profana que o cotidiano de um teatro tem, faz com que também o artista, que nós todos somos atores e diretores ali, a gente também teve que fazer um deslocamento diário, de não ficar só, digamos assim, no deleite de estar fazendo arte. Então tem um deleite de ensaiar, mas tem todo um rame-rame, um dia a dia, um trabalho duro de cuidar de um espaço para que ele fique vivo, para que então pautar peças, chamar produções para fazerem peças lá, resolver o problema do funcionário que não sei o quê. É um mundo, um universo de coisas. É um teatro enorme, é um teatro que tem um potencial técnico incrível. E quando a gente chegou lá, a classe teatral nem conhecia muito, tinha uma certa dificuldade de se interessar pelo espaço, e hoje em dia a gente tem uma aceitação, um desejo da classe artística de ir lá fazer peças, e eu acho que é uma conquista que a gente teve nesses 20 anos. Com certeza, com certeza. E ele faz o maior sucesso, inclusive. Eu acho que a Zona Norte toda vai assistir. Porque o teatro é muito lindo, é um teatro muito bem equipado, grande, tem um rudimento. O rudimento é aquele movimento de cenário para cima, para baixo. Geralmente teatro de shopping, você tem um teto baixo e você não tem movimento de cenografia. E o Teatro Miguel Falabella é tão grande o teatro, então você tem muitas possibilidades técnicas de oferecer para as produções. E o público é que tem digamos assim, o deleite de poder ver essas possibilidades. Que maravilha! E você dá aula para iniciantes e para quem já é ator também. Você faz aquela prática. Quais são os dias que você dá aula lá no Laura Alvim? Então, a gente tem uma turma que é segunda-feira de 2 às 4h30, outra turma que é quarta-feira, no mesmo horário, de 2 às 4h30, e uma terceira turma que é quinta-feira, de 6h30 às 9 da noite, 18h30 às 21 horas. São 3 turmas, e tem uma coisa muito legal, que às vezes quando a pessoa tem que faltar, ela pode fazer outra turma para poder compensar, e para não ficar sem o treino na semana, e é um lugar que é uma paixão para mim, né? Eu fico muito impressionado, depois de tanto tempo dando aula, você é testemunha disso? Como quando eu chego todo dia para dar aula lá, cara, é uma coisa muito louca, é uma sensação de muito prazer, porque eu tenho muito claro o quanto eu também estou aprendendo o tempo inteiro, né? Essa é uma ilusão de achar que o professor é aquele que transmite, aquele que doa só, né? O professor está o tempo inteiro, é um efeito bumerangue, né? Você lança algum tipo de conteúdo e aquele conteúdo volta para você, você refaz, você reelabora e você repensa o teatro a partir do que acontece lá. Então, a Laura Alvim também, né, as aulas na Laura Alvim também é um laboratório imenso para mim, para os meus projetos, para as minhas ideias. Agora eu vou dar uma palestra sobre Nelson Rodrigues, em São Paulo, e essa semana eu peguei vários contos da vida como ela é e fiquei trabalhando na aula. Então você vê como, né, para os alunos foi incrível e para mim também eu estava voltando a fazer um contato com o Nelson Rodrigues através das aulas. Então, o tempo inteiro eu estou também sendo alimentado pelas aulas. Os alunos praticando, né? E os alunos, né, você sabe disso, fazem coisas muito surpreendentes, muito incríveis. Né? Vira uma família, né? Cara, você sabe que essa semana, vou contar uma história, tem uma improvisação incrível que rolou, e no final da improvisação, uma cena fortíssima sobre assédio que aconteceu, e no final, uma personagem feminina, né, uma atriz, vira, depois de acontecer a improvisação toda, ela vira e fala assim: eu tenho uma história para contar.
E aí termina a improvisação. Foi genial, porque ela fez uma frase que geralmente seria uma frase de começo de história. Início. De início. Eu anotei isso, falei, cara, isso aí eu tenho que fazer um espetáculo que termina com essa frase. Eu tenho uma história para contar. Blackout, acabou a peça. Você vê, é uma ideia que eu estou falando aqui para vocês e que surgiu essa semana na aula. E que dá vontade de ter um número 2, uma continuação para aquela história. Sim, mas é incrível assim. Desperta, né? Porque é o contrário. Mas foi tão surpreendente o grupo ter tido essa ideia de Sim. terminar uma improvisação com essa frase. Com o início, Eu tenho uma história para contar e aí termina a cena. Legal. Então eu tô dando um exemplo, assim, porque acabou de acontecer. Coisas inusitadas, Foi anteontem que aconteceu isso. Como, de repente, eu recebo muito também. É muito especial, muito incrível. Que bacana. E no final do ano, você tem esses 3 grupos de teatro e no final do ano são montagens, são feitas. Tem várias montagens no final do ano, uma para cada grupo, né? Exatamente, porque a gente fica treinando, e eu acho que depois tem que ter essa relação com o mundo lá fora. Então eles têm que experimentar na prática o ganho que eles tiveram. E aí a gente faz, no Teatro da Laura Alvim, espetáculos, a gente chama de espetáculos de final de treino, né, de final de curso, e que a gente abre para o público. Geralmente são 2 sessões que a gente faz no mesmo dia. E é muito legal, porque aí tem uma coisa de uma certa celebração daquele ano todo, uma celebração daquele processo todo, que é muito forte, você sabe disso? Sim. Quando a gente faz aquela roda de avaliação. É tudo de bom. Tudo é muito bom. Eu comecei com você em 2007, gente, 2007. Aí no final daquele ano a gente fez uma peça que chamava Um Trem para Brecht. Ai, que maravilha. E eram contos de Brecht. Eram contos e fragmentos e cenas, né? Isso. E aí, a última peça que eu fiz, eu fiquei vários anos. Eu fazia, às vezes eu precisava parar, depois eu voltava. Aí a gente fez também em 2018 uma homenagem ao Jean. Que o Jean é um amigo nosso, que ele é francês, um ator que pertence ao... ainda está fazendo aula. Ele é meu aluno ainda. O Jean é maravilhoso. E o Daniel fez uma homenagem ao Jean. Não é isso. É porque ele tem uma história tão forte, tão incrível, né? Um senhor francês que trabalhou no corpo diplomático da França e escolheu o Brasil. E ele tem uma história muito forte, né, de vida. E eu falei, isso dá um espetáculo. Então o nome do espetáculo era Jean. E é uma maravilha, gente. Eu recomendo fazer a aula com o Daniel Hertz. Que aula maravilhosa. Ele ensina improvisação, ele ensina você a parar de ter medo do palco. Ele te ensina a ter mais força, menos vergonha, menos timidez. Te ensina a ser um ser humano com mais capacidade, além de te ensinar a ser um excelente ator. Né, meu querido? Você é uma querida, porque você... É interessante, né? Porque sempre ouvindo você falar, tem uma sensação muito boa de perceber que alguma coisa você reteve disso tudo, né? Ouvindo agora você falar aqui, eu falei, cara, que sensação boa, né? De que entranhou alguma coisa. Claro, entranhou muitas coisas. Muito inclusive, legal, quando a gente sobe no palco, né, e tem um bom diretor dirigindo a gente, alguém que ajuda a nossa autoestima, como ele mesmo falou, porque o Daniel, ele faz com que você se sinta mais capacitado, ele tira aquele seu medo, ele tira a sua insegurança. Então isso que você passa pra gente, ajuda a gente na vida. Então, muito obrigada, meu querido. Meu eterno mestre. Muito especial, você é muito especial. E você também, cara, porque você tem... Sabe uma coisa que eu fico vendo na apresentação do programa? Você tem essa coisa entusiasmada, essa alegria. E isso é você, cara. Isso é tua essência, essa coisa de um olhar potente e alegre sobre a existência. Não é à toa que você apresenta desse jeito, sabe? Então, sabe, esse tem uma coisa que é verdadeiro, que é você, né? Mas o meu mestre me ajudou. Obrigada pela entrevista, imagina, meu querido. Delícia, tão adorei. Bom estar com você. Adorei. Sucesso, meu querido! Obrigada! E obrigada pela audiência, pessoal! Obrigada pela participação de todos! YouTube de Malu Maciel toda quarta-feira, 19 horas. E TVC Rio, canal 6 da NET, toda quinta-feira, meia-noite, com vocês, com o programa Experiências. Um beijo! Obrigada, Daniel. Imagina, uma delícia. Oi, eu sou a Carol Santaroni, eu sou assistente do Daniel, ele que é esse mestre, assim, excepcional. Eu comecei a fazer teatro com ele desde muito nova, depois eu passei a fazer assistência de direção nas aulas dele, e é impressionante como depois de anos e anos de treino, ele sempre entra em sala de aula ou na sala de ensaio como se fosse a primeira vez. Ele que é esse cara, assim, apaixonado pelo processo, apaixonado pela criação dos atores, apaixonado pelos ensaios, e a principal lição que eu aprendi com ele é sempre se divertir em cena.
É isso, eu tenho muito orgulho em ter o Dani como um mestre, como um pai teatral. Ele é incrível, parabéns, Dani. Daniel, sem dúvida, ele é o melhor diretor que eu já trabalhei na minha vida, o melhor diretor de ator. É o diretor que eu escolhi para dirigir meu primeiro monólogo, então acho que isso já denota muita confiança. E é uma vida inteira, são quase 30 anos trabalhando juntos. É um diretor que é apaixonado, completamente apaixonado pelos atores, ama o trabalho do ator. Então isso te dá muita segurança, assim, de você sabe que ele não vai deixar passar, você não vai pagar um mico, sabe? Ele é um diretor preocupado com o trabalho do ator, sobretudo, assim, acima da encenação, acima de tudo, é o trabalho do ator, que ele é meticuloso, ele é como um cirurgião, assim, ele vai nos detalhes, na mão, no gesto, na sobrancelha, no pé, que se o pé está desconectado ou não. Então é um diretor sensacional e que trabalha pelo sim, que trabalha pela aceitação, trabalha pelo lado positivo. Então te dá muita segurança de você poder errar, poder acertar, poder tentar. Não é aquele diretor que quer desconstruir, né? Ele quer construir com você. Isso não tem preço, assim. Até a gente é muito mal acostumado, a gente que trabalha muito com ele, com isso, porque é um diretor apaixonado. Oi, o meu nome é Ana McLean, eu sou atriz desde criança, eu sou filha da Malu Maciel e ex-aluna do Daniel Hertz. E o que eu posso dizer desse homem incrível, maravilhoso, que me ajudou a me tornar não apenas uma atriz melhor, mas uma pessoa melhor e me ajudou a amadurecer. Porque eu fui da adolescência, fui aluna dele, da adolescência para a fase adulta. E assim, eu posso dizer que eu cresci como profissional e como ser humano perto dele. Por falar em ser humano, que ser humano incrível, dedicado que é aos alunos. Eu só consegui aprender tudo que eu aprendi por causa da dedicação dele como professor e do carinho dele como pessoa. E por falar em carinho, Daniel, eu sinto muito carinho por você. Eu não consigo agradecer tudo que eu aprendi com você, através de você, através das suas aulas. Sinto saudades. Um beijo. E que você continue sendo essa pessoa incrível, maravilhosa, que todo mundo adora e que todo mundo conhece. Acho incrível que é você, Daniel Hertz. Beijo. Oi, meu nome é Carlos Von Pinaz Barreto. Eu venho aqui registrar a minha admiração pelo trabalho do Daniel Hertz e pelo profundo amor que ele tem e o comprometimento com as artes. E ele passa isso para os seus alunos, ele e a sua equipe. Eu já fiz parte de um curso dele e que ele conduziu magistralmente, passando todos os conhecimentos e nos puxando pela mão, nos carregando e fazendo com que esse amor pelo teatro permanecesse. Agora, com a retomada total do teatro, é cada vez mais importante a gente sentir quanto isso é primordial para a nossa vida, para a nossa formação, enquanto autoconhecimento, autoestima e o teatro sempre. Então, um viva, um salve para o Daniel Hertz, que faz tão bem esse trabalho. Oi, eu sou a Alessandra Quintes, eu sou atriz e cantora. Eu conheci o Daniel Hertz durante uma temporada de um espetáculo no CCBB Rio, onde eu estava ensaiando Pinóquio na preparação vocal com músicas de Tim Scala, e ele estava ensaiando Iolanta, outro musical infantil. E por orientação da Doriana Mendes, cantora, atriz e bailarina, eu fui realizar aulas com o Dani na Laura Alvim, e esses conhecimentos da teoria e prática teatrais têm me ajudado muito com os treinos semanais. Então, são muito embasados, a gente se diverte em aula e ajuda muito no nosso processo criativo. Obrigada, Dani, e parabéns!